Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 erros bem comuns que acontecem no som automotivo. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque se um desses erros estiver acontecendo aí no seu sistema de som, pode comprometer todo o resultado. Primeiro erro, escolher um alto-falante que não atende a sua necessidade. Você foi lá na loja, olhou os alto-falantes, viu um alto-falante bem bonito, com o tamanho que você queria, com a potência que você desejava e comprou esse alto-falante. Só que você se esqueceu de observar um detalhe muito importante. Se aquele alto-falante tinha a proposta para aquele tipo de som que você está montando. Se ele vai ter a sonoridade, vai responder à faixa de frequência que você quer. Por exemplo, você foi lá e comprou um alto-falante que ele era feito para médio grave e respondia até médio agudo, por exemplo. Aí você quer colocar ele numa caixa de grave no porta-mala, quer ter aquele grave estendido ou até mesmo subgraves. Não vai funcionar. Esse alto-falante não foi feito para isso. Você pode danificar a suspensão do alto-falante, ele pode até rasgar a borda, pode ter vários problemas quando você tenta tirar de um alto-falante um som que ele não reproduz. Isso também vale para um subwoofer. De repente você comprou um subwoofer e quer que ele dê médio grave ou até médio agudo. Não foi feito para isso e não vai funcionar. Então, na hora de comprar o alto-falante, você precisa analisar se ele atende aquilo que você quer, se ele vai dar o som que você deseja. Segundo erro, caixa acústica errada ou mal feita. Você escolheu muito bem o seu alto-falante, fez uma excelente compra e ele atende a necessidade do seu projeto. Agora você vai lá para construir a caixa acústica. Se você não considerar os parâmetros do seu alto-falante e construir uma caixa fora de medida, ou seja, com o volume errado ou até mesmo com a sintonia errada, o seu alto-falante não vai ter um bom rendimento. Ele vai até funcionar naquela caixa, mas não vai render aquilo que você espera. Então a caixa ela tem que ser construída de acordo com os parâmetros do seu alto-falante, com o volume certo, sintonia certa, só assim você vai ter um bom resultado. E quando eu falo de caixa acústica mal feita, estou falando daquela caixa que seguiu os parâmetros do alto-falante. Ela tem a medida certa, tem o volume certo, tem a sintonia certa, só que ela tem uma estrutura que não é legal. Ela tem vibrações, ela não foi bem travada, ela tem vazamento de ar nos cantos da caixa, tem muitos furos onde vaza ar, aí isso não é legal, porque o único lugar que pode vazar ar na caixa é o duto. Não pode vazar ao redor do alto-falante, inclusive naquele furo que você fez para passar o fio do alto-falante é interessante você vedar. Não pode ter nenhum outro vazamento além do duto. Então fica a dica, uma caixa acústica mal feita pode comprometer o resultado do seu alto-falante e você vai achar que o alto-falante que não é bom, quando na verdade é a sua caixa acústica que não está favorecendo para que ele te dê o resultado que você espera. Terceiro erro, corte de frequência. Você foi lá, escolheu um excelente alto-falante, fez a caixa certa, só que não se preocupou com o corte de frequência. Você pode danificar o seu alto-falante. Cada alto-falante ele foi projetado para trabalhar uma determinada faixa de frequência. Ele tem a sua resposta de trabalho. Então, se eu não aplicar um corte high pass e um corte low pass adequado, eu posso danificar os meus alto-falantes. Porque se eu mandar a frequência abaixo do que ele responde, eu posso gerar um deslocamento muito grande e posso danificar a suspensão ou até mesmo a borda aí do alto-falante. E se eu deixar frequências muito acima daquelas que o meu alto-falante responde chegarem até ele, essas frequências não vão ser reproduzidas, só que elas estarão presentes ali na bobina, gerando calor. Ela vai aquecer a bobina e isso aí pode gerar inclusive a queima do seu alto-falante. Então o low pass ele vai controlar isso, ele não vai deixar as frequências que estão acima das que o meu alto-falante responde chegarem até ele. E o high pass vai controlar para que as frequências que estão abaixo daquelas que o meu alto-falante responde não cheguem até ele. Por isso é importante, assim que você escolhe o seu alto-falante, já saber isso, qual que é o corte de frequência recomendado, tanto o high pass quanto o low pass. E se você tem um alto-falante 7 drive, nós podemos te dar essa informação. Quarto erro, a escolha do amplificador. Para você escolher um amplificador, você tem que levar em conta a quantidade de alto-falantes, o modelo, a potência RMS, a impedância, a resposta de trabalho e ainda o posicionamento desses alto-falantes ali no seu sistema de som. Então tudo isso é importante para que você tenha o melhor proveito do seu amplificador e o máximo desempenho do seu sistema de som. Mas vamos pegar aqui um exemplo, a questão da impedância, que é um erro bem comum. O pessoal acaba comprando um amplificador muitas vezes com impedância incompatível com o alto-falante. Então vamos considerar um amplificador que tem impedância menor do que o alto-falante ou que o conjunto de alto-falantes. Vou citar um exemplo aqui, um alto-falante de 1500 watts. Em um alto-falante de 1500 watts RMS, nós podemos aplicar até 3000 watts em programa musical. Então eu sei que eu tenho que escolher um amplificador entre 1500 e 3000 watts. Vamos pegar o MD3000, excelente, ele vai aplicar os 3000 watts e vou ter o máximo rendimento dos meus alto-falantes. Mas se eu pegar um alto-falante de 4 ohms e pegar um MD3000 de 1 ohm, não vai casar a impedância. Então a impedância do amplificador é 1 ohm, onde ele vai entregar os 3000 watts se estivesse trabalhando a 1 ohm. Só que trabalhando a 4 ohms, que é a impedância desse alto-falante, eu vou perder muita potência. Então, para casar a impedância com um alto-falante de 4 ohms ou com um conjunto de alto-falantes que resulte em 4 ohms, eu preciso de um amplificador que também tenha impedância mínima de saída 4 ohms. Aí eu vou ter o casamento
processamento e o máximo aproveitamento da potência do meu amplificador. Outro caso que acontece muito é o pessoal comprar um amplificador de 4 ohms, por exemplo, e querer ligar um alto-falante ou um conjunto de alto-falantes que resulte em 2 ohms. A impedância do alto-falante é menor do que a mínima recomendada do amplificador. O que vai acontecer? A impedância vai estar baixa, o amplificador vai entender isso e vai armar a proteção. Assim que você começar a aumentar o volume, ele vai proteger para não danificar a saída. Então ele faz o papel dele para proteger o seu sistema de som. Então nunca o alto-falante ou o conjunto de alto-falantes podem resultar numa impedância menor do que a mínima recomendada no seu amplificador. E se você precisar de ajuda com essa questão, que muitas vezes acaba sendo um pouco mais complexa, você pode contar com o nosso suporte técnico. Nós vamos indicar o produto Taramps adequado para que você tenha o máximo desempenho dos seus alto-falantes. Quinto erro. O quinto erro é o mais grave de todos. Você escolheu todo um conjunto ali, desde o alto-falante até os amplificadores, fez caixa certa, tá tudo redondinho. Só que na hora de você montar o projeto, você pecou ali na alimentação. A alimentação é o ponto-chave do sistema de som. Sem energia, nós não temos potência. Então não adianta querer um amplificador de alto rendimento, alto-falantes que suportam muita potência, se você tiver lá pouca bateria ou pouca alimentação para o seu sistema de som. Não vai render, não tem jeito. Então na hora de dimensionar a alimentação do seu sistema de som, você deve considerar o consumo de todos os equipamentos que você vai instalar. Aí você vai saber pelo menos o mínimo de bateria ou de fonte, se for uma caixa Bob, que é necessário ali para alimentar o seu sistema de som. E não é só com as baterias e com as fontes que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar também com os cabos de alimentação, porque quem vai levar a energia da bateria ou da fonte até os equipamentos são os cabos. Então o cabo tem que ser dimensionado certinho para cada equipamento. Não adianta querer usar cabo mais fino, que isso aí vai gerar aquecimento nos cabos, pode ter problema. Inclusive, se usar um cabo muito fino, vai aquecer, vai derreter o isolamento e pode ter risco até de incêndio. E até por isso é indicado sempre colocar fusíveis ou disjuntores de proteção, mesmo com o cabo dimensionado certinho, porque caso tenha problema com a isolação ali dos condutores, o fusível ou o disjuntor vai proteger o seu som. Então fica a dica: montou um sistema de som? Dimensiona certinho a parte de alimentação. Só assim você vai ter um bom resultado. Se você tiver um sistema de som grande com pouca alimentação, você só vai passar vergonha. É melhor ter um sistema de som pequeno, bem alimentado, do que um grande faltando energia, que além de não render, em alguns casos pode ficar entrando em proteção por falta ou falha de alimentação. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.